Uma ótima noite para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal informativo, com muito conteúdo, muita qualidade. Hoje falando de assessoria contábil personalizada, trazendo dois convidados, Gledson Alves, Cleiton Cellini, ambos sócios proprietários da Audiconte Contabilidade. Vamos conhecer um pouco também dessa empresa de grande destaque, voltado à área de assessoria contábil. Tudo isso vocês acompanham juntinho com a gente a partir de agora, ao vivo, porque no ar, juntinho com vocês, mais uma edição do Podcast Executivo. Muito boa noite, obrigado pela sua companhia, sempre ligado nas nossas edições, obrigado pelo carinho, participe com a gente, interajam através da sua dúvida voltada à contabilidade. E você tem muitas dúvidas voltado a esse ramo? Aproveita os nossos convidados, a experiência, e a gente compartilha com ele, e assim todo mundo aprende um pouquinho mais nessa nossa edição, falando hoje de assessoria contábil personalizada. Com os nossos convidados, eu começo com Cleiton Cellini. Uma ótima noite, Cleiton, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Obrigado por estar conosco aqui, trazendo um pouco da sua experiência para conosco, voltado à área da assessoria contábil. Obrigado, eu. E junto com o Cleiton, Gledson Alves também está com a gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Obrigado por estar conosco. O prazer é meu. Junto com vocês, participando com a gente, sempre. Vamos dar continuidade antes de conhecer um pouco mais de um trabalho totalmente diferenciado da Audiconte Contabilidade. É claro que eu queria também conhecer um pouco da história dos nossos convidados, como é que tudo começa na vida de vocês voltado a essa área contábil. Cleiton, você sempre vivenciou esse meio contábil ou as coisas foram acontecendo aí na sua caminhada? Sempre trabalhei com empresa de contabilidade, comecei como office boy, né? Depois fui subindo de cargo, até que eu virei contador de uma indústria. E aí, voltando um pouco, né? Que eu pulei uma etapa aí, conheci o Gledson na faculdade, e ele tinha um desejo de ser contador de um escritório de contabilidade. Não era o meu desejo, né? E aí, com o impulso da minha esposa, né? Que eu agradeço muito, a Patrícia, ela falou, vai lá conversar com o Gledson, né? Que é bacana e tal. E aí a gente acabou montando a Audiconte em 2009. Né? A ideia da faculdade veio depois de você já estar trabalhando no meio. Depois, sim, exato. E aí você começou a conhecer mais de pertinho um pouquinho sobre essa área. Isso. Não, eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade antes, né? Só que eu não tinha vontade de abrir um escritório de contabilidade. Tá? Meu desejo não era esse. E aí o Gledson chegou na faculdade. Ele que estimulou a ideia. Exato. Exatamente. Gledson, já deu um spoilerzinho um pouquinho da sua história aí. Mas como é que foi a sua caminhada? Você também trabalhava nesse mercado? Não, eu não trabalhava nesse mercado de contabilidade. Trabalhava em um laboratório veterinário totalmente diferente do que hoje eu vivo, né? Então, só que nós começamos a fazer faculdade junto, eu e o Cleiton. Conheci o Cleiton na faculdade. Isso em 2004, Cleiton. 2004 nós começamos juntos. E já que eu estava fazendo contabilidade, eu queria ter o meu próprio negócio. Foi quando eu chamei o Cleiton, vamos fazer isso quando a gente acabar a nossa faculdade. Não era o desejo dele. De fato, não foi um desejo do Cleiton. Não queria ser empreendedor no primeiro momento? De momento não. E eu sempre tive essa vontade de ter o meu negócio. Passando o tempo, fui trabalhar já em uma parte numa parte contábil e uma indústria, né? Indústria de aquecedor solar. Entrei como analista contábil já de fato. Já com 3 ou 4 anos de faculdade, né, já entrar como analista contábil é uma surpresa. E com 3 anos nessa empresa eu já virei contador dela. A multinacional top, que faz todo aquecedor solar aí. E aí foi quando nós montamos de fato a nossa empresa em 2009, isso. O Cleiton me procurou,
Acabamos a nossa faculdade em 2008 e em 2009 nós montamos a Audconte. Um ano depois, já Um ano bem depois, rápido. coisa rápida. E mesmo assim, nós, depois disso dela aberta, a gente continuou em paralelo com os dois negócios. Não dava para se viver de contabilidade, não dava. Nesse momento não. Então nós ficamos trabalhando em paralelo com isso. Em 2012 o Cleiton saiu da empresa onde ele trabalhava, onde ele era contador, e foi para a nossa empresa. Então ela começou a fluir, a crescer muito ali. Como é que vocês conseguiam conciliar? Porque tinha cada um o seu trabalho e ao mesmo tempo a empresa que já tinha nascido, surgido. Como é que era aí conciliar tudo isso paralelamente? Como eu tinha cargo um pouco mais de gerência, eu tinha mais flexibilidade nos horários e nessas situações de marcar reunião e de atender aos clientes. Então eu conseguia tocar com mais facilidade isso. Não era fácil, os horários eram bem complicados, era bem corrido, porque você não pode abrir mão e não pode deixar as suas obrigações para trás. O contador ele tem uma responsabilidade muito forte na empresa. E dependendo da empresa, ela te cobra muito sobre isso. Então eu conseguia fazer, de certo modo, essa parte aí de atender os nossos clientes. Não era muito no começo. Não era poucos, mas os poucos eram bastante exigentes aí de nós. O Gledson, você comentou a vontade, né, de empreender. Sim. Não era muito a ideia do Cleiton, mas sim do Gledson de empreender. Porém, o escritório de contabilidade, vocês percebiam uma certa necessidade também? Faltava algo fora que vocês percebiam por parte dos próprios clientes, que de repente isso é o que vai ter na nossa empresa como diferenciais para atender uma certa carência no mercado que vocês observavam? Tinha um pouco disso? Tinha bastante, porque dentro da empresa onde eu trabalhava tinha necessidade do contador, e isso eu levei para a nossa empresa, o atendimento mais pessoal, mais próximo, mais humanizado ali. E hoje, já jogando lá para frente, hoje a nossa empresa é voltada muito para o atendimento humanizado. Eu quero entender a tua empresa para que eu possa oferecer um trabalho de qualidade para ela. Então isso eu levei para lá. E hoje a gente toca dessa forma. Cleiton, e a sua visão? O que você observava? Eu também vou nessa linha, na linha de um atendimento humanizado, né? E na parte de tecnologia, né? Para você atender o cliente de uma forma eficiente, com rapidez, né? Eu vou mais nessa linha de raciocínio. E assim nasce a Audconte Contabilidade. Em que ano? 2009. 2009. Hoje já com mais de... Vai fazer 14 anos já. Isso. De experiência atuando aí, uma assessoria contábil de uma forma totalmente diferenciada e bem personalizada. Aliás, esse é o nosso bate-papo nessa entrevista super especial falando de assessoria contábil personalizada. Você está acompanhando a gente? Eu já agradeço a sua companhia, a sua audiência, e se você já tem alguma dúvida nessa entrevista que está rolando aqui juntinho com vocês, aproveita a oportunidade, traga a sua dúvida, a sua pergunta e a gente leva para quem entende do assunto. Muito obrigado sempre pela companhia de vocês. Dando continuidade, falando da empresa, nascendo há quase 14 anos já, o atendimento é um ponto forte hoje da Audconte? É um atendimento forte, é um ponto muito forte. Isso mostra a nossa preocupação. Nós fomos nos especializar no atendimento ao cliente, criando setores específicos para isso, como um setor comercial, um setor de pós-venda, e não só isso, mas também trazendo qualidade para dentro da nossa operação. Hoje a nossa empresa, dentro em Alphaville, onde nós estamos localizados, se não for uma das únicas empresas, ou duas ou mais ou três, temos qualidade total, nós temos a ISO 9000. E isso é um diferencial para nós lá, na nossa região, porque eu transfiro um serviço totalmente de qualidade. Então isso é importante para nós. Cleiton, como é que você vê essa parte de atendimento?
Então, no decorrer da evolução da Audiconte, a gente foi buscando ferramentas para melhorar o atendimento, né? Então, hoje a gente trabalha com SLA com todos os nossos clientes, então não fica e-mail perdido em nenhuma caixa. SLA. SLA é um prazo de resposta para o cliente, né? Então, o cliente manda um e-mail, a nossa ferramenta lê esse e-mail, converte em um ticket e esse ticket tem um tempo para ser respondido. Então, nada passa despercebido da Audiconte. Então, nada fica escondido. Tudo muito rápido. Muito rápido. Tudo muito rápido. Que é o que os clientes hoje buscam, na verdade, no dia de 24 horas quase não dá mais. Se pudesse aumentar, aumentaria esse tempo. Então, como tudo é muito corrido, também precisa dessa resposta. E a empresa que faz essa diferença se destaca. Exatamente. E hoje a gente consegue enxergar isso com muita clareza. Hoje os nossos clientes são muito exigentes. Então, qualquer minuto para ele é importante. E as perguntas que aconteciam há 13 anos atrás, as dúvidas, hoje é totalmente diferente. Mudou tudo. No olhar profissional de vocês em relação a esses clientes, vocês percebem que hoje eles são muito mais informados? Muito. Mas também muito mais exigentes? Exatamente. E isso é bom ou ruim? Para nós é muito bom isso. Por quê? Porque ele me cobra e eu consigo trazer para a nossa empresa mais qualidade. Eu transfiro essa responsabilidade para os nossos funcionários. Ele precisa se aperfeiçoar junto com toda a nossa estrutura. Então, com essa cobrança, eu consigo vir evoluindo a nossa empresa de todas as formas. É isso que o Cleito fala. Nós estamos investindo fortemente em tecnologia para atender esse cliente que cobra muito. E é isso que a gente quer mesmo. Eu preciso que ele me cobre porque ele precisa entender a empresa dele. No passado, só eu tinha informação da empresa. Hoje eles querem esse tipo de trabalho. Eu preciso passar isso para eles. Eu preciso municiar o meu cliente da empresa dele. Então mudou totalmente. Cleiton. Exatamente. Eu concordo. Como que eu posso dizer? Hoje o cliente ele tem uma necessidade, né, do contador meio... A contabilidade, o escritório não é só um contador exclusivo dele, mas ele tem essa necessidade dele mandar uma mensagem no WhatsApp, no e-mail e ter uma resposta ali em 1 minuto, 2 minutos, né? Muito rápido. Então a nossa equipe está preparada para atender dessa forma já, com toda a estrutura. Podcast Executivo juntinho com vocês, assessoria contábil personalizada, é a nossa entrevista de hoje com Gledson Alves, Cleiton Cellini, sócios proprietário da Audiconte Contabilidade. Júnior Ramos está com a gente aqui, um abraço para você. Júnior, obrigado pela sua participação. Gostaria de saber como é que foi a retomada após a pandemia e qual o principal desafio nesse período. O que você traz aí na pergunta do Júnior? Obrigado, um abraço, Júnior. Na saída, quando chegou a pandemia, ninguém estava preparado para sair, né? Para fechar a porta do escritório e atender os clientes de casa. A nossa estrutura era toda física. Então a gente teve aí 6 meses de um trabalho para implantar servidor em nuvem, implantar uma cultura de atendimento em casa para o colaborador, para ele não interferir o fato dele estar em casa, né? E com isso a gente conseguiu depois de 6 meses atender melhor o cliente, né? Com todas as soluções em nuvem. E a retomada hoje, se eu te falar que se eu for pegar todo o nosso escritório e colocar ele no presencial, eu não consigo, tá? Então a gente mescla o híbrido, né? Tá? Nós estamos no modelo híbrido porque atende a melhor o colaborador e ele consegue entregar um trabalho com mais qualidade para a empresa. Então a retomada foi bem mais fácil. Ao meu ver. Exatamente. Na saída foi bastante traumático para nós. Nossa empresa era totalmente local. Toda a nossa estrutura. E é um escritório grande. E para tirar toda a galera para casa foi bem ruim. Foi bem assustador. Porque eu não sabia o que eu ia oferecer para o meu cliente.
Mas é o que o Cleito fala, em 6 meses nós tivemos bastante dificuldade. Imagina o colaborador ter que colocar o computador debaixo do braço e levar para casa. E montar toda uma infraestrutura para dar esse suporte, né, para esses colaboradores trabalharem com a mesma eficácia, né? Isso. Exatamente. E isso foi um ponto de nossas várias reuniões. O nosso cliente não pode sentir nenhum tipo de mudança ou de dificuldade. Então, toda a nossa equipe estava preparada para quê? Eu preciso atender o meu cliente de todas as formas. Se tiver que levar um caderno ou alguma coisa até o meu cliente, eu vou ter que fazer isso. E o retorno já foi mais tranquilo. O retorno o sistema híbrido está ajudando bastante. Eu penso muito no funcionário, qualidade para ele também. E o híbrido faz isso, né? Eu dou qualidade para o meu funcionário sem deixar de oferecer qualidade para os nossos clientes. Então já foi mais tranquilo. Eu acho que a conscientização também dos próprios colaboradores em relação a esse trabalho, vendo a grande vantagem de poder estar em home office. Sim. E ao mesmo tempo estar prestando um serviço de qualidade da mesma forma como se estivesse na própria empresa. Legal. Acaba ajudando o cliente, né, a empresa, o próprio colaborador, todo mundo ganha. Exatamente. É bem isso. Praticamente hoje 50% do Audicont desse time, dessa equipe, está em home office. Exatamente. Eles estão hoje. Se tivesse que colocar essa galera toda de volta, seria uma dificuldade. Não por espaço, mas pela cultura que já absorveram nesses 3 anos. Para nós está sendo muito interessante, está sendo bom. Na visão de vocês, falando aí dessa equipe, desse time Audicont, em relação à experiência, principalmente na área contábil, que é muito complexa. Para quem trabalha, vive disso, fala que é fácil, mas é óbvio, quem não é do meio, vai falar, não, é muito complicado, muito delicado. Como é que é esse time que hoje faz parte da Audicont? É um time muito engajado, experiente. Né? Experiente, eles buscam sempre conhecimento, sempre atender o cliente da melhor forma possível. Então eu vejo mais como uma família, né? Não como um colaborador simplesmente. Então tudo que eles possam nos ajudar, eles estão sempre ajudando, buscando informações, então é um time bacana. Como é que é, Gledson, ter esse time? Eu falo de experiência, de conhecimento, é tudo muito bem selecionado. Para estar no time Audicont, tem que estar muito bem preparado. Exatamente. Hoje as entrevistas passam no final para nós, porque ele precisa se adequar ao nosso esquema de trabalho. Hoje, por nós termos essa qualidade total, isso oferece um pouco mais de dificuldade para o funcionário, que ele tem alguns procedimentos a seguir. Não é tão simples, né? Hoje ele precisa entender os nossos processos e entender as empresas que nós temos. Cada funcionário trabalha com uma quantidade de empresas, então hoje ele tem que ser muito bem selecionado. É uma equipe que tem que ser muito profissional. A gente busca sempre isso. A excelência no atendimento, exatamente, principalmente no conhecimento, exatamente, isso, da área, que é importantíssimo. Você precisa entender de contabilidade, né? Mesmo que tenha um pouco de dificuldade, vai aprendendo no dia a dia. A gente oferece várias soluções de curso, de treinamento, para que ele também possa se aperfeiçoar. Gledson, comentou sobre treinamento. É um cuidado que a Audicont tem em relação a investir nesses colaboradores, principalmente na parte de treinamento? Vocês têm muito essa preocupação também? Temos. Isso não foge, a gente tem plano de carreira também na nossa empresa, e isso depende muito do que o funcionário traz no decorrer da vida dele dentro da Audicont. Então a gente oferece sempre esse tipo de plataforma de curso, incentivando cada um a buscar e a aperfeiçoar mais a sua carreira, né? A Audicont hoje está localizada onde? Está localizado em Alphaville. Barueri, Alphaville. Raio de atendimento que vocês hoje atendem, qual é? Hoje a gente atende a nível Brasil e temos clientes também fora do Brasil. Exterior também? Sim. A gente tem cliente na Itália e França, se não me falha a memória. Estados Unidos também, nós temos clientes, atendemos empresas de hotelaria fora do Brasil.
Então, hoje já não tem mais barreira para a contabilidade. No passado, quando nós começamos, tinha aquela dificuldade de você gerir uma empresa fora do estado de São Paulo, e hoje já não tem mais isso. Hoje você consegue trabalhar com empresas multinacionais, com matriz, inclusive, fora do Brasil. Então hoje a contabilidade não tem mais barreiras. Para nós não. Pelo menos para a AudiConte não existe. Clientes. Perfil de clientes. Quem pode ser atendido hoje pela AudiConte? É mais fácil falar quem não pode ser, né? Porque hoje a gente não atende o terceiro setor. Exatamente. As demais atividades, todas a gente podem ser consegue. atendidas pela AudiConte, autônomos, hoje médicos, profissionais de TI, outros profissionais da área médica, o que mais? Indústrias, né? Várias indústrias pesadas aí. Transportadoras. Missão. O que vocês trazem como a grande missão da AudiConte hoje? Hoje, na minha concepção, é facilitar o dia a dia do empresário com informações relevantes da empresa dele, né? Extraídas da contabilidade. Cléson. Oferecer um serviço de qualidade, facilitar a vida do empresário, trazer mais tecnologia para dentro e oferecer isso para cada cliente. Se a gente for destacar 10 anos atrás, chegando agora, a atualidade, como caminha a contabilidade hoje? Muita coisa mudou na visão profissional de vocês, Cleiton? Na minha visão, sim. Por exemplo? Antigamente, o cliente, ele levava a pastinha com os documentos mensais para você contabilizar e ficava ali guardado num arquivo. Hoje a AudiConte já não tem mais isso, né? Hoje a gente recebe isso tudo digitalmente por meios eletrônicos e temos ferramentas que fazem a leitura desses arquivos, né? É claro que precisa de ter uma pessoa ali dando os starts, mas com a tecnologia a gente criou um novo departamento na AudiConte que já está trabalhando com a robotização das tarefas repetitivas. Então, hoje a gente está tentando implantar para os nossos colaboradores que eles têm que ser analistas, eles precisam analisar as informações, né? Não serem digitadores. Essa é a nossa ideia. Tá? Na sua visão, Gledson? Hoje a contabilidade está muito digital. Nós estamos digital também, só que agora nós estamos pensando um pouco mais na frente, a robotização. Eu preciso da qualidade no meu trabalho, mais qualidade. De que forma? Os repetitivos, igual o Cleiton fala, esses movimentos repetitivos, eu vou colocar um robô para fazer isso. O meu funcionário ele vai analisar. Ele vai ter mais a função de analisar o trabalho que aquele robô fez, coisa que no passado ele tinha que lançar e analisar. Hoje não. Ele vai só fazer análise daqueles documentos para entregar para o nosso cliente um serviço melhor. No passado é aquilo, o contador recebia a pastinha totalmente com um monte de papel, trabalhava com toda a digitação, né? É tanto que essa profissão hoje está acabando. O digitador está acabando. Não existe. Porque o robô está vindo aí para fazer essa função. E quantas pessoas ganharam a tendinite aí? Vivendo, digitando o tempo todo. É isso aí. Tinha muito disso antigamente, né? Sim. Quem trabalhou com isso vai lembrar desse detalhe. Tudo, praticamente, todo o sistema AudiConte, tudo integrado. Tudo integrado. Totalmente. Hoje o cliente... Ele não fala com a máquina, mas os nossos e-mails, por exemplo, quando entra como e-mail, sai como e-mail do nosso cliente, para nós ele entra como um ticket. Então, tudo isso leva a um tempo para ser atendido, então conta-se bastante isso para nós, né? Nessa área contábil, hoje, o que vocês consideram como grandes desafios? A evolução da legislação, porque ela muda constantemente, então o pessoal tem que ficar antenado, porque qualquer descuido gera erros aí pesados para o cliente, né? O Cleiton, aproveitando esse gancho, por que você acha que muda tanto? Olha, sinceramente, eu gostaria de ter essa resposta também, não faço ideia, mas
altera muito. É a prefeitura que quer de um jeito, é o estado que quer de outro, é o governo federal que quer de outro, e ninguém se entende, e aí sobra pro contador. Na verdade está mudando bastante, né? Agora, com mais força, inclusive, tem esse novo projeto da unificação de todos os impostos aí. E aí começam as brigas, né? Várias prefeituras não estão de acordo com essa nova forma de tributação. Então aí a gente fica no meio dessa briga. De um lado do outro, né? E vem dos dois lados. Né? Exatamente. E a gente não quer favorecer ninguém. Então a gente tem que entender o que eles estão discutindo e passar isso para fora, né? É aquilo que eu falo, nós somos uma ponte do governo, né? Então o cliente faz, eu repasso e mando para o governo. Então para nós o maior desafio é esse, é entender o que eles estão pensando, né? E dependendo aí da situação, do que é mudado quando a gente fala de legislação e que vocês repassam isso para o cliente, como é que é esse feedback do cliente dessas novidades que surgem? Como os clientes hoje estão bem antenados, né? Então eles muitos já até se antecipam, né? A uma mensagem nossa, alguma informação nossa, eles já começam a cobrar, mudou isso, como que eu faço? A gente pede calma, que a gente está estudando, a gente vai te passar uma posição. Outros não estão nem aí, né? O que ele recebe, tá bom. Tá bom. Então, por isso que a gente precisa entregar um trabalho de qualidade, porque o meu cliente, ele confia demais no contador. Exatamente. Não é só o meu cliente. A gente tem outros parceiros, outros amigos, contadores, com vários escritórios também. Então, é a mesma conversa. Os clientes, eles esperam muito dos contadores. Então, ele fica tranquilo quando recebe uma informação correta. Então é basicamente isso, né? E facilita a vida também, bastante. Né? Muito rápido. Tecnologia, contabilidade, vocês falaram muito de tecnologia e de grandes inovações. Tecnologia e contabilidade hoje não tem como não mais andar juntos. Tem que estar juntos sempre. Totalmente, agora mudou totalmente. Hoje setor de TI fortemente, trazendo mudanças, trazendo mais facilidades, porque não dá mais para trabalhar da forma que era há 10 anos atrás. Não dá, não consigo. Mudou totalmente. Cleiton. Exatamente. Se hoje um escritório de contabilidade ele não seguir nesse raciocínio, ele fecha as portas. Tá fora. Ele tá fora do mercado. Ele não briga. Não consegue atender nenhum tipo de cliente. Nenhum tipo de cliente. Celso Toledo com a gente, juntinho aqui no Podcast Executivo. Obrigado pela sua participação. Ele deixa o seu alô, está acompanhando de pertinho aqui essa nossa entrevista falando sobre assessoria contábil, de uma forma personalizada, passando para vocês aí um pouquinho dessa área. Muita gente desconhece, muita gente conhece um pouquinho, então hoje vocês estão entendendo um pouco mais. E a gente tem o Kleber trazendo aqui uma questão para a gente, eu vou repassar. Como que a contabilidade pode auxiliar nas tomadas de decisões na área empresarial, por exemplo? Com relatórios com relatórios que traz a realidade da empresa financeira, a realidade financeira da empresa, né? Se uma empresa não tem uma contabilidade regular, com tudo em dia, ela não vai conseguir ter informações para conseguir fechar contratos, crédito em banco. Por exemplo, com a pandemia, o governo liberou o Pronamp, né? Então, mas para liberar o Pronamp, a empresa tinha que ter algumas informações nas declarações de imposto de renda da empresa. E alguns clientes, que é normal no escritório de contabilidade, não fazem o envio mensal dos documentos, né? Os envios mensais. Então, dessa forma, as informações elas ficam quebradas para a Receita. Então, a pessoa queria um crédito maior de Pronamp, só que não conseguia por conta da falta de informação real da empresa. E a pessoa fica totalmente vendida, o cliente fica totalmente vendido, não tem noção de onde está a empresa dele, para onde a empresa dele vai, se está dando lucro, se não está dando lucro. Pedem socorro para a Audiconte? Pede. Isso também é um grande desafio. Da mesma forma que a contabilidade ela se aperfeiçoa do lado de cá, o nosso cliente também precisa fazer isso. E a gente cobra muito isso para ter os relatórios com mais clareza, com mais certeza. E dessa forma, quando exige algum tipo de documento assim, a esse nível, a gente precisa conversar. Com várias reuniões, a gente se ajusta.
Então é dessa forma que nós trabalhamos, relatórios firmes, claros e algumas reuniões. Cida está participando com a gente, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Quais são as obrigações fiscais que uma empresa deve cumprir, que é de praxe? Várias. De praxe tem a DCTF Web, que é nova, né? Tem o SPED fiscal. Vamos entender um pouquinho Claro. dessas siglas, Cleiton. Muitos empreendedores são novos, estão chegando e vão começar a investir, então para eles entenderem um pouquinho melhor, vamos lá. Tá. Hoje toda empresa que tem funcionário ou não, ela precisa entregar uma declaração chamada DCTF, que é Demonstrativo de Créditos e Débitos Tributários Web, né? Então essa é uma. Aí tem a DCTF normal, que é uma empresa do lucro presumido, precisa fazer entrega, informando todos os seus débitos, né? Tem o fechamento do Simples, né, que se não fechar tem multas, né? Tem algumas prefeituras que precisam fazer o encerramento das obrigações do período, senão geram multas. Que mais? Aí tem a RAIS, que é a Relação Anual de Empregados, que ela foi substituída pelo E-Social, né? Então o E-Social veio para mudar muita coisa, né? O que mais? Tem o SPED fiscal, que é uma evolução do imposto de renda da empresa, né? Então você manda ali toda a movimentação da contabilidade por lançamento, tá? Então tem essas obrigações. Tem mais alguma? Tem outras mais. Tem muita obrigação. Claro, o dia a dia da empresa não é só vender ou prestar um serviço. Quando chega para a contabilidade, ela tem uma série de obrigações a ser enviadas, com essas siglas aí, né? DCTF, GIA, informação de quais os produtos que vocês compraram, nós temos que informar isso. Então, todo esse tipo de trabalho nós informamos para o governo, com várias obrigações acessórias aí que se fala, né? Vocês consideram hoje, falando da Audiconte, como uma empresa com uma metodologia toda diferenciada de trabalho? Olha, eu entendo que sim, porque nós não somos uma contabilidade 100% online, né, como algumas, mas nós somos digital, né? Nós estamos no meio digital e sempre evoluindo para estar em franco crescimento, né? Exatamente. Eu costumo falar que o digital está aí, tem as contabilidades digitais, eu entendo que elas têm algumas limitações também, e hoje nós estamos mesclando. Eu tenho minha parte digital, mas eu também tenho aquele atendimento mais humanizado. Eu não consigo fazer reunião hoje com uma contabilidade totalmente digital. Não dá para abrir mão principalmente do atendimento. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. O cliente ele precisa conversar com o contador. Pode ser através de uma reunião online ou presencial, mas ele precisa ter esse contato. Eu não consigo enxergar isso numa contabilidade totalmente digital. O Cleiton, e você acha que realmente esse atendimento humanizado faz uma grande diferença a primeiro momento dos clientes que vocês já atendem hoje? Sim, faz. Faz porque o cliente, a pessoa que vai procurar uma história de contabilidade, ele quer ser atendido por uma pessoa, não por um robô, né? Por mais que o robô tenha uma inteligência ali, faça toda uma triagem, ele quer falar com alguém por telefone, por e-mail. Então eu acho que é nesse caminho. Vamos entender um pouquinho sobre alguns dos serviços que a gente hoje encontra na Audiconte Contabilidade? Vamos começar por qual? Hoje vamos começar pelo começo ali, abertura de empresa. É importante, onde tudo nasce ali, então nós prestamos esse serviço de pegar as informações do cliente, o que ele quer de fato, eu trago para dentro do nosso setor e ele abre todo esse caminho informando a melhor forma. Então nós fazemos abertura de empresa, nós fazemos toda a parte fiscal, onde é geração de impostos. Hoje o contador não é mais só gerador de impostos, tá? No passado se considerava isso. Você é um gerador de impostos, hoje não. Então hoje a gente transforma todo o movimento da empresa em algumas obrigações. Prestamos serviço à contabilidade de fato, que é a informação mais gerencial, o que a minha empresa está vendendo, o que ela está me dando de lucro, e essas assessorias, consultorias contábeis aí que existe no dia a dia aí. O que é mais complexo hoje? É essa assessoria fiscal ou a tributária?
Assessoria tributária. É mais complexo. É mais complexo. Mais complexo porque tem como tem uma gama de legislação, então você pode ter vários entendimentos para o mesmo produto, né? Então a gente tem um caso bem recente, que não é um cliente nosso, não é um cliente grande, que ele vendia um sonho de valsa, né? E ele mudou a embalagem por conta da tributação. Exatamente. Nossa, influenciava na embalagem. Sim, porque da forma como ele estava vendendo era conhecido como bombom. E ele mudou a forma, foi tributado como, se não falo a memória, sobremesa. Wafer, sobremesa, alguma coisa do tipo. E aí só para ter reduziu uma a tributação menor. Exatamente. Muita gente viu essa diferença aí da embalagem, é uma realidade. Sim. Por que será que mudaram? Será que é o design? Então agora já dá para entender, você que não sabia disso, por causa da tributação. Acontece muito. Acontece muito isso e é nessa parte que nós entramos, vai estudar. Para facilitar o dia a dia e também não onerar o nosso cliente. Fazendo dessa forma, ele paga menos impostos, ele vai ter mais lucros e coloca mais dinheiro no bolso, né? Consultoria e planejamento também é um outro detalhe importante, que é o que vocês, da Audicont, oferece. É todo esse cuidado de poder auxiliar nesses pontos, né? A cada final de ano a gente faz esse tipo de trabalho. Por exemplo, qual o melhor regime para o próximo ano? Então a gente analisa todo o passado da empresa no ano e traz para o ano seguinte a melhor forma de tributação. Pensando em quê? Sempre pensando nos lucros do nosso cliente. Hoje ninguém abre empresa para falar que tem empresa, eu abro empresa para ter resultado. Então o contador ele está para isso, para ver qual a melhor forma que isso possa acontecer. Legislação empresarial, como é que funciona na contabilidade, nesse trabalho que a Audicont presta? A gente tem um departamento jurídico, né, que nos auxilia quando tem alguma questão mais complexa, mas como praticamente essa parte não muda muito, então é mais tranquilo de lidar do que a legislação tributária. Exatamente, a legislação ela é mais fixa, ela é mais tranquila. A fiscal já é um pouco mais trabalhosa. A Audicont tem um trabalho diferenciado, inclusive até, queria que vocês comentassem em relação às certificações, de uma preocupação que todos deveriam ter também com a sustentabilidade. Não tem esse trabalho aí também, que vocês têm aí em poder, pensando aí no meio ambiente, também tem isso? Sim, a gente está pensando, a gente está em fase de análise para a implantação da ESG, acho que é essa sigla, que é voltada para o meio ambiente, né, redução de gás carbono e tal, mas isso não para esse ano, para o próximo ano, tá? Não só isso, né, Cleiton? Também toda a parte digital, hoje nossa, eu não trabalho mais com papel, então eu já facilito, eu não tenho mais a necessidade de ter isso, de ter aquela quantidade imensa, né? Então hoje a gente não foca no trabalho mais digital. Exato. Sem impressões. E imagina, antigamente vocês vivenciavam isso. Sim. Aquelas mesas com aqueles papéis, aquela pilha de papel, tinha muito disso, né? Sim. Arquivo morto, isso já não tem mais. Não existe isso dentro da Audicont. Se não te falar que nós temos uma sala para isso, tem, mas eu não tenho documento algum nela mais. Gestão financeira é algo, acho que importante também, principalmente no escritório de contabilidade. Muita gente tem recursos, mas não tem a experiência de poder, né, administrar esse trabalho quando a gente fala da área contábil. E aí também vem um diferencial de quem entende do assunto, né? Exato. Exatamente. Hoje nós temos um parceiro que presta serviço de BPO para os nossos clientes, né? Por conta da ISO nós não podemos prestar esse tipo de serviço, porque tá em atrito, né? Mas a gente tem um parceiro que faz toda a parte financeira para o cliente quando ele tem essa necessidade, integrando com a contabilidade, o que facilita na tomada de decisões para o cliente. Como é que funciona aí o planejamento estratégico numa área contábil? Planejamento estratégico? Qual seria um dos melhores planejamentos para a área contábil de uma empresa? Então, depende muito, depende da atividade, né? Depende do segmento, depende do
perfil do cliente, se ele vai ser no simples, no lucro presumido, o que ele prefere, o que ele deseja naquele momento, se ele está no momento de investimento, no momento de só obter lucros. Então vai variar muito da necessidade do cliente naquele momento para você poder fazer uma análise para ele, entendeu? Como é que funciona essa consultoria aí, então, por parte de vocês? Vamos citar aí um exemplo de uma área de calçados, aí, uma empresa de calçados. Depende muito do que ele está precisando naquele momento, né? Então, é como o Cleito fala, lucro, eu estou no momento de investimento, entendeu? Então, é onde entra também a parte tributária, a parte fiscal. Isso, de certo modo, mexe com a parte financeira da empresa, né? Então depende muito do que ele precisa naquele momento. O que vocês observam hoje, estando à frente a Audi Conte, que mais surge de dificuldade por parte de clientes quando a gente fala de contabilidade? O pessoal traz mais? O que eles trazem mais é a dificuldade na organização financeira deles, no dia a dia deles mesmo, né? Não com o retorno da contabilidade, mas na parte dele saber o que ele está pagando, dele não misturar as contas pessoais, ele achar que aquele dinheiro que está na conta da empresa é dele. Então é esse trabalho de conscientização que a gente faz quando o cliente entra no escritório. E tem muito disso? Muito. Desse empresário pegar o caixa da empresa para usar contas particulares? Acontece muito. Isso é uma parte que dificulta bastante a contabilidade. Misturar as contas pessoais com a da empresa. E para passar isso para o cliente também é bem dificultoso. Então no dia a dia. Muitos não entendem essa? Não conseguem entender. Ou não querem, né? Ou não querem. Eu tenho o dinheiro na conta da empresa e a minha conta tá zerada. Então ele vai lá e pega o dinheiro da empresa. Então vai nesse sentido. A Bianca participa com a gente. Bianca, boa noite, obrigado pela sua participação. Ela pede para vocês possam falar um pouquinho sobre a escalabilidade de negócios. Então, com a pandemia, voltando no tema pandemia, a gente digitalizou muito o escritório, né? Então hoje tudo nosso é na nuvem, eu não tenho mais nada físico. Então eu consigo hoje, com a mesma estrutura que eu tenho, atender o triplo de clientes, né, sem perder qualidade. E com a automação que a gente está criando, que é a robotização, isso não vai trazer nenhum, como se posso dizer, nenhum cansaço, nenhum trabalho a mais para o meu colaborador. Então, porque eu vou tirar o trabalho exaustivo dele, de ficar ali digitando, né, e eu consigo trazer mais clientes para dentro do escritório sem demandar mais mão de obra. Complementa, Gleison? É isso mesmo. A robotização, ela vem para isso, para que eu possa dar mais qualidade no trabalho final, mas também não deixar de captar cliente. Eu consigo colocar mais empresas para dentro da nossa sem oferecer um trabalho ruim. E aí facilitando a vida de cada funcionário, né? Quando a gente pautou a ideia do podcast trazer o assunto, né, sobre assessoria contábil, muita gente trouxe dúvidas em relação a Simples Nacional, lucro real e presumido. O que vocês poderiam trazer na experiência de vocês, brevemente, sobre esses pontos? O Simples Nacional, pelo fato dele ter o nome simples, ele não é bem simples. Então, então a gente precisa tomar cuidado com essa, eu quero ser simples. Tem que fazer uma análise tributária antes para ver se essa opção tributária para ele vai ser mais vantajosa, porque existe diversos benefícios de compensação de impostos que no lucro real é permitido, no lucro presumido é permitido e no simples não é. Então por isso tem que ter uma análise mais aprofundada. Eu não posso simplesmente ter o desejo, eu quero ter uma simples, eu quero ter uma lucro real só por desejo, entendeu? Vem a consultoria de vocês justamente nesse detalhe também do qual seria o ideal para que essa empresa pudesse ser aberta, não no simples, mas no lucro. Como é que funciona? Como é que vocês medem? Dessa forma, eu preciso entender o que o cliente quer naquele momento. Ele precisa me contar a história, o que ele está projetando para essa empresa. Claro, para nós também é uma dificuldade. Ele parte do zero, eu não tenho nenhum tipo de informação, ele também não tem. Então, mas os três regimes, ele é totalmente diferenciados um do outro. O Simples Nacional, é como o Cleito fala, ele é simples no nome, mas ele tem bastante dificuldades. Claro, ele é um regime bom para novas empresas, sim.
Qual empresa que se encaixa nesse... Todas as empresas se encaixam no Simples Nacional. Claro, limitado a um certo faturamento ali nos 12 meses, mas a princípio de cara todas as empresas se enquadram. Lucro real é presumido, aí qual seria o caso? Então, o lucro real, ele é quando a pessoa abre uma empresa e ele tem o objetivo de fazer muitos investimentos no começo, o ideal é o lucro real porque, como o próprio nome já disse, é o lucro real. Então, ele vai apurar de fato o resultado da empresa e se teve lucro, paga, se não teve, não paga. Já no lucro presumido, não. Se você está no momento de investimentos e a empresa está com faturamento baixo, ela vai pagar um percentual sobre aquele faturamento, independente se tem lucro ou não. Então, essa análise tem que se fazer também para o lucro real ou presumido. Obrigações acessórias. Foi uma dúvida que um monte de gente trouxe também. Explica um pouco sobre isso. Então, eu passo para vocês. Obrigações acessórias é aqueles nomes lá, aquelas siglas, né? A GIA, SPED fiscal, SPED contribuições. São várias obrigações que nós mandamos para o governo, que é o dia a dia da contabilidade. A empresa... Ela gera essas informações e nós informamos para o governo. Então são essas informações, DCTF, GIA, SPEDs, várias, são essas informações aí. Hoje na área contábil se ouve ainda falar e mantém a ideia de balanço patrimonial, isso tem fluxo de caixa. Sim. Isso não acaba. Demonstração de resultados. Sim, hoje toda essa... Sempre importante. Sempre importante. Todo ano você tem que registrar, apresentar essas informações ao governo através do famoso SPED que o Gladson comentou aqui. Então você tem o balanço, balancetes, DRE, que é a demonstração de resultado, DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, tem DFC, que é o fluxo de caixa, e por aí vai as abreviações. Não muda, essas obrigações ela não sai. Mesmo com a modernização da contabilidade, essas informações o cliente precisa, o governo também precisa, então isso não muda. Dentro da área contábil, vocês já acompanharam algum caso inusitado? Fiscalização, né, Cleito? Bastante fiscalização. Não só na área contábil, mas toda na área fiscal. Coisas que você acha que não vai acontecer, você aprende na faculdade e acontece de fato. Por exemplo, algo que marcou, que pode falar? Como eu posso dizer, fiscal pedindo o famoso café para aliviar. Acontece muito. Diminuiu bastante, né? Por conta Diminuiu por conta da tecnologia, então as informações estão mais consistentes, mas já aconteceu. Como a tecnologia veio realmente para tentar diminuir uma margem, né, de erro ou de suborno, de alguma coisa nesse sentido, demais. Porque é tudo muito específico, muito detalhado, é tudo muito minucioso, eu diria. É totalmente claro hoje, né? Hoje, quando você compra um produto, o governo já está sabendo que você comprou. Ele fica aguardando só a tua parte para informar que você realmente comprou e vendeu. Então hoje para nós é muito claro. Fiscalização no passado era via papel, hoje já não mais, é tudo via arquivo digital. Eu mando essas informações para uma fiscalização e eles tratam isso com os sistemas dele. Então acontece muito isso hoje, né, de fiscalização. A fiscalização aumentou? Na visão de vocês? Não. Deveria ser mais? É assim, a fiscalização ela acontece, mas ela hoje, por esses documentos ser digital, já não precisa tanto, ele já tem isso mais interno. Quando ele te chama para uma fiscalização é porque ele já tem todas as informações e aconteceu alguma coisa, então diminuiu. Claro, a gente acha que poderia ser um pouco mais, poderia, mas diminuiu, por conta da tecnologia do governo. Que mais que a gente não trouxe dentro desse bate-papo, que não pode ficar de fora, com alguma informação que a gente possa compartilhar com os nossos internautas, que é importante? Vocês se recordam de algo importante a destacar que a gente não comentou? Acho importante cada empresário entender um pouco mais da sua empresa. A gente encontra muito empresário aí que não consegue entender a empresa dele. Então isso é importante que ele entenda, que ele estude a empresa, que ele estude para que ele possa discutir com outras pessoas, com o contador, por exemplo. O que a empresa dele oferece, o que a empresa dele está gerando. Se ele entender, ele vai conseguir conversar um pouco mais claro com o contador, entender essas informações. Cleiton.
Vou na mesma linha. O empresário ele precisa profissionalizar a empresa dele. Sair da operação, né? Claro que isso leva um tempo, mas sair da operação, ter pessoas ali de confiança para ele sair da operação e começar a cuidar do coração da empresa, né? Cuidar ali da parte financeira, entender o mercado que ele está inserido, entender como que eu posso dizer, entender a vida da empresa dele, para ele não ter surpresas, né? Desagradáveis, principalmente. Desagradáveis, exatamente. Há um tempo atrás, isso faz muito tempo, uns 5 anos, 7 anos atrás, eu ouvi um amigo que é também cliente falar, quando o empresário ele está na operação do negócio e ele deixa de entender a empresa dele, de gerir a empresa dele, essa empresa está com os dias contados. Então, quando eu converso com nossos clientes, eu falo, sai da operação. Vai mais para aquela parte refinada da empresa, administrar a sua empresa, solta essas informações, porque ele não consegue operacionalizar e pensar. Então isso eu sempre aconselho aos nossos clientes. Uma outra dica que vocês podem trazer, que eu acho que é legal compartilhar com os nossos internautas que estão nos acompanhando, que esse empreendedor deve se atentar na hora de buscar um bom contador, uma boa empresa de contabilidade. Buscar referências, né? E o histórico da empresa. Hoje você põe o nome de qualquer pessoa no Google, aparece tudo, a vida inteira. Então fazer uma pesquisa, né? Fazer uma pesquisa da empresa, não é só pela indicação, mas fazer fazer um pente fino daquele escritório que ele está buscando, pegar umas referências para ver se é aquilo mesmo que está vendendo, né? Porque antigamente você falava que o papel aceita tudo, a internet aceita tudo. Então eu posso colocar lá que eu sou a maior contabilidade do mundo. Verdade. Então, mas ele tem que buscar essa informação para validar isso, para ver se aquilo é verídico. Gledson. Não só isso, né, Cleito? Também não acreditar em tudo que se falam, né? O que acontece muito, vem muito cliente para nós com essas informações. Tal contador me ofereceu isso e eu fui e não deu certo. Então é um alerta, cuidado com o que te oferece. Cuidado com essas reduções de impostos, benefícios fiscais. Não é simples assim. Então isso mais um aviso, um toque. Tem muitos casos, vocês receberem clientes que hoje já são clientes, mas que vieram de outros escritórios e que não tiveram uma boa experiência? Muitos, inclusive cliente que já era cliente nosso, saiu para, sei lá, oferecer uma situação dessa e retornou com esse problema para nós. Então acontece muito isso dentro da Audicont, esses oferecimentos aí. E é ruim, porque depois fica um trabalho imenso e o nosso negócio não é ganhar dinheiro em cima de problemas dos outros. Nosso negócio é oferecer um trabalho claro e simples. Então quando acontece isso eu não acho legal. E tudo de acordo com a lei, que é importante, tem que seguir as leis, tudo direitinho, fazer tudo certinho. Não entra em, é o que você falou, em papo furado, que promete isso, promete aquilo, que no final das contas é só prejuízo e dor de cabeça. Exatamente. Perspectivas, 2024 aí, o que a Audicont traz como grandes perspectivas aí futuras? O mercado melhorou muito. O ano passado foi um ano bem difícil, não só para contabilidade, mas para vários segmentos aí. Está começando a melhorar, a gente consegue enxergar várias situações melhores. A Audicont ela volta a crescer. Então as perspectivas são as melhores possíveis aí. Quero contratar pessoas, né, Cleito? Ó, a Fernanda Sico está aqui com a gente também acompanhando a nossa entrevista. A Fátima e as plantas também está aqui, deixando os parabéns para vocês aqui nessa nossa entrevista, falando hoje de assessoria contábil, tudo isso de uma forma personalizada, com toda uma consultoria, com Gledson Alves, Cleiton Cerini, ambos sócios proprietários da Audicont Contabilidade. Cleiton, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, o que você deixaria como uma grande mensagem pessoal que nos acompanha? Não aceitar qualquer informação do contador, né? Ser mais, como eu posso dizer, curioso, né? Procurar, questionar e procurar o Audicont. Gledson. E, é claro, também, né? É isso que eu falo. Procure o contador, converse mais com o contador.
nós estamos aqui para ajudar e facilitar a vida deles. Então a Audiconte, ela está para ajudar as pessoas e facilitar o dia a dia. Então recapitula, muita gente acabou chegando depois, na correria do dia a dia, chegou, sentou, está acompanhando agora o podcast executivo. Para quem pegou depois, a Audiconte Contabilidade é uma empresa que oferece... Nós oferecemos desde a abertura da empresa, toda a parte de assessoria, consultoria contábil e fiscal, e é isso, né, Cleiton? O dia a dia esses relatórios gerenciais, todo esse tipo de informação a Audiconte oferece. Na verdade são vários serviços, né? São vários serviços. A Audiconte, ela oferece que a abertura da empresa, consultoria tributária, consultoria fiscal, o melhor planejamento ali para ele, para qual regime ele vai seguir. A gente dá suporte também quando o cliente quer registrar a marca dele. A gente tem parceiros que a gente indica. Quando ele tem um problema jurídico, a gente tem parceiros, né? A gente indica alguns parceiros. Então, toda a parte para ele tocar a empresa dele, a gente tem total facilidade em ajudar na melhor opção para ele, na melhor escolha ali das ferramentas do dia a dia. Quero deixar, em nome do podcast executivo, as portas abertas, que vocês precisarem também trazer como uma grande prestação de serviço e informação da área contábil. Sinta-se sempre à vontade, traga as informações, as novidades, e a gente sempre compartilha com os nossos internautas. Vocês já sabem, podcast executivo é o nosso canal informativo, sempre o que há de melhor em conteúdo, em qualidade informativa, a gente sempre leva para vocês com muito carinho. Parabéns pelo trabalho de vocês, em nome do canal. Leve um abraço para toda a equipe, para toda a família da Audiconte Contabilidade. Sucesso. Obrigado. Nós que agradecemos e muito obrigado, viu? A gente que agradece. E é claro que o podcast executivo sempre agradece a companhia e a participação de vocês. Obrigado pela audiência, sempre ligadinho nas nossas edições. E é claro que eu espero vocês sempre na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o podcast executivo. Uma ótima noite a todos, até a próxima. Tchau, tchau.